Ele é a nossa maior inspiração. O que ele fez motiva e guia geração após geração por mais de 2000 anos. E o que ele era? Era amigo de pecadores. Ele veio para levar os doentes até a cura. E a cruz foi a consumação de todo esse lindo e esplêndido projeto chamado salvação. Jesus nos chama para viver esse propósito, sendo amigo dos pecadores e levando as boas notícias até as pessoas que precisam delas. Amigo de pecadores. Olá, igreja, que alegria estarmos reunidos mais um domingo celebrando juntos ao nosso Senhor Jesus. Eu quero te convidar agora a elevar o seu coração ao céu, a levantar suas mãos em adoração ao nosso Deus, afastar o sofá, afastar a cadeira, onde quer que você esteja, para que você possa adorar o Senhor em espírito e em verdade. Então, adore ao Senhor agora com tudo que você tem e com tudo que você é. Quando a noite cai
e o medo vem. Posso ouvir o teu chamar. Quando não há fé, nem esperança, tu vem me segurar. Se minha mente diz não posso mais, Deus, tu sustenta-me. Agora eu sei, não posso desistir, pois não desistiu de mim, nunca desistiu de mim. O amor que não desiste do pecado ecoa no meu ser, eu sou teu filho. O amor que não desiste do pecado ecoa no meu ser, esse é o som do teu amor. Em todo tempo tu permaneces, mantendo a promessa em mim. Não posso fugir, pois já começou e tu vais concluir. Se minha mente diz não posso mais, Deus, tu sustenta-me. Agora eu sei, não posso desistir, pois não desistiu de mim, nunca desistiu de mim. O amor que não desiste do pecado ecoa no meu ser, eu sou teu filho. O amor que não desiste do pecado ecoa no meu ser, esse é o som do teu amor. Diz não posso mais, Deus, tu sustenta-me. Agora eu sei, não posso desistir, pois não desistiu de mim, nunca desistiu de mim. Se minha mente diz não posso mais, Deus, tu sustenta-me. Agora eu sei, não posso desistir, pois não desistiu de mim, nunca desistiu de mim. O amor que não desiste do pecado ecoa no meu ser, eu sou teu filho. O amor que não desiste do pecado ecoa no meu ser, esse é o som do teu amor. Isso eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou os céus para buscar
maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, A tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclamam tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará, pois teu é o reino e tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém, queridos, que momento incrível de adoração nós vivemos e que essa adoração, essa atmosfera de adoração possa continuar aí através desse nosso momento de generosidade. O nosso líder de célula, o Rian, ele trouxe uma palavra do coração de Deus para o nosso coração a esse respeito, então vamos ouvir o que ele tem para nos dizer hoje. Amém, que tempos incríveis a gente tem vivido, não é? Nesses dias agora. E eu vou trazer agora a palavra de generosidade para o nosso culto de hoje. E a palavra de generosidade se encontra no livro de Atos, capítulo 4, do versículo 32 ao 35. Diz assim: Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Essa palavra da generosidade, ela é muito abençoada porque ela traz o princípio lá na igreja primitiva de como era dada essa alegria, de como era dada essa emoção dos irmãos, sabe? Eles viviam uma verdadeira irmandade, era um amor fraterno que eles alimentavam dentro deles. E esse amor se refletia em todos os sentidos. É tanto que nesse verso vai explicar que os que tinham algo, analisando a situação dos que não tinham, vendiam as suas coisas em favor dessas pessoas. Os versos seguintes vão falar de Barnabé, vão citar o exemplo dele, destacando ele como um dos grandes exemplos em generosidade. E Barnabé também vai ser citado mais adiante também como um braço direito de Paulo na expansão da igreja. E tudo isso centrado em um só sentimento: a generosidade, a doação para a causa. Então, nesse domingo, nós te convidamos para se doar para essa causa.
nós te convidamos para doar a sua vida. Nós te convidamos para doar também para que essa causa alcance as demais pessoas. Hoje eu te convido, venha alimentar também com a generosidade, com a sua vida, para que a graça possa alcançar todos. Um ótimo domingo para todos. Amém. Amém, queridos. Então que você aí, onde você estiver, possa exercer a sua generosidade através do QR Code aqui, abrindo o aplicativo do seu banco, ou através de transferência bancária. Então que você possa estar exercendo essa generosidade através desses meios que nós temos disponíveis agora. Já estaremos presencialmente fazendo essas ofertas e essa generosidade de forma presencial em nome de Jesus. Então que você possa estar exercendo isso aí onde você está. Amém? E agora eu quero convidar você a acalmar o seu coração, a se acomodar aí onde você estiver, para que você possa ouvir a palavra do Senhor através do nosso amado pastor Rômulo, que vai estar trazendo a palavra de Deus para nós hoje. Amém? Olá, igreja! Seja muito bem-vindo à sua casa. É muito gostoso poder me conectar com você. É muito gostoso poder estar contigo. Sabe, num tempo desse, onde as adversidades querem nos sufocar, onde as adversidades têm vindo de encontro à igreja, ei, nós temos que ser fortes e corajosos, amém? Nós temos que permanecer firmados na rocha, sabe? Nós precisamos permanecer conectados. O fato de igreja existir é para que nós possamos estar sempre nos relacionando um com o outro e um sempre levantando o outro. Amém? Nós estamos hoje na parte final da nossa série, Amigo de Pecadores. E essa série tem falado muito aos corações das pessoas que nos assistem, aos corações das pessoas que frequentam as células, sabe? O seu coração e ao nosso coração. Nós temos sido tocados por Deus através do que Deus tem falado através dessa série. Isso tem mudado realmente o tempo para nós, sabe? Isso tem transformado a nossa estação. Nós temos entendido que é um tempo de viver algo novo, é um tempo de uma nova postura diante de Deus e da sociedade. A igreja precisa se comportar como a igreja de Jesus. E nós entendemos isso durante essa série. A primeira parte dessa série nós falamos sobre estar com pecadores. A segunda parte nós falamos sobre amando pecadores. E hoje nós falaremos sobre levantando pecadores. Ei, é um tempo de nós levantarmos uns aos outros. É um tempo de nós elevarmos uns aos outros, porque assim nós vamos poder nos elevar, assim nós vamos poder crescer, assim nós vamos poder evoluir. Eu com você, você comigo. E todos juntos, amém? Você crê nisso? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus porque você acredita nisso. Então, sem demoras, eu quero te convidar a abrir já a tua Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 29 ao 31. Eu vou dar um time para você abrir a sua Bíblia. Enquanto isso, quero te dizer que realmente é da nossa alegria poder compartilhar disso com você. Poder compartilhar essa mensagem com você. Porque nós entendemos que o coração de Deus, ele se une ao nosso coração. E nós juntos podemos ir além, chegar onde ninguém chegou. Amém? Glória a Deus. E todos juntos chegaremos lá. Livro de Marcos, capítulo 1, versículo 29 ao 31, diz o seguinte: E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, escuta só, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e a levantou, e a febre a deixou, e servia-os. Glória a Deus, vamos orar. Papai, somos tão gratos a Ti, Deus, por cada palavra que está no Teu livro. Deus, por cada frase, Pai amado, cada versículo, cada capítulo, cada livro, Deus. Muito obrigado, Pai, por essas palavras serem tão significantes nas nossas vidas e nós podemos aprender cada dia mais com ela. Pai, eu te peço que a Tua vontade se faça nesse lugar, Pai, e que os corações estejam abertos a receber a Tua palavra hoje, em nome do Teu Filho amado. E você que crê, diz amém, amém, amém. Já escreve amém aí embaixo para a gente saber que você está conectado conosco agora. Glória a Deus. Então é isso, nós vemos aqui o retrato em que estavam todos na casa de Pedro. Esse Simão que é citado aqui é Pedro.
E nós vemos que a sogra dele estava doente, ela estava enferma. O mais incrível de tudo isso é que Deus, Jesus Cristo, deu alguns passos até que a cura daquela mulher acontecesse. São pequenas partes, pequenas coisas, mas que se nós aplicarmos à nossa vida hoje, será grandes mudanças. Acontecerão grandes mudanças, porque toda grande mudança vem de uma pequena atitude. Toda grande mudança vem de um pequeno começo. Sabe, nós precisamos aprender a louvar os pequenos começos, porque os pequenos começos, eles fazem transformações gigantes na nossa vida, na vida das pessoas ao nosso redor e na vida da sociedade em comum. Como um todo, nós acreditamos que os pequenos começos mudarão Teresina. Sabe, as igrejas estão vindo para essa terra, estão vindo para o Piauí. E nós sabemos que isso é um levante do Senhor, não só aqui, mas no Brasil inteiro. Nós temos visto que a igreja brasileira ela tem se levantado com muita força e nós fazemos parte dessa jornada. Amém? E aconteceram 3 passos que eu quero compartilhar com você nesse momento, para que nós possamos juntos nos conectar ao que está escrito aqui na Palavra de Deus. Amém? Vamos crescer juntos? Vamos além juntos? Vamos evoluir juntos? Glória a Deus! Hoje é a última parte da nossa série, e a nossa palavra hoje trata de levantando pecadores. E o primeiro ponto de hoje, sem muita demora, é conectar para levantar. O incrível de tudo isso aqui é que muitas vezes Jesus foi aos pecadores para se conectar com eles. Muitas vezes Jesus Cristo foi chamado pelos pecadores para se conectar com eles. Muitas vezes Jesus chamou os pecadores para que eles se conectassem com Jesus. Sabe, nós vemos isso uma série de vezes na Bíblia. Quando a gente escuta o grito do homem dizendo Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É o chamado da humanidade para que Jesus pudesse se conectar e Jesus foi até eles. Sabe, a filha de Jairo. Sabe, nós vamos ver aqui vários símbolos de pessoas que se conectam com Jesus através dos passos dele, de ele ir até lá e se conectar. E muitas vezes as pessoas iam até ele era chamado, como eu disse, mas existe um momento muito relevante na palavra de Deus com relação à conexão de Jesus aos pecadores. Às vezes passa despercebido e nós não damos tanta atenção a isso. Nós não nos ligamos tanto a isso, porque isso pode ser até um pouco afrontoso ao nosso ego, afrontoso ao que nós acreditamos, sabe, como sociedade no comum. Afinal de contas, nós temos vivido em uma sociedade onde a doença é mais comum do que a cura. Mas nós precisamos ser a cura para esse tempo. Ok? Nós precisamos ser a cura para esse tempo. E uma coisa muito incrível é que nós sempre pensamos que os pecadores em que nós temos que levantar são aqueles pecadores que nós temos costume de conviver com eles, que nós temos costume de andar com eles. Aqueles pecadores com pecados que nós conseguimos lidar. Pecadores com pecados que nós conseguimos aceitar, sabe? O mais incrível de tudo isso é que Jesus não está chamando a gente para aceitar pecados, para dizer quem pode pecar, o que pode pecar, onde pode ir. Ei, Jesus não está chamando a gente para isso, e sim nos chamando para sermos cura na vida dessas pessoas. Que nós possamos levar elas à verdade, e a verdade fará a sua parte, sabe? Jesus Cristo é a verdade, e Ele fará, Ele mostrará o caminho. Nós somos canais para que isso aconteça. Então não é sobre aceitar mais pecados ou menos pecados. Sabe, não é saber lidar com mais pecados ou saber lidar com menos pecados. Pecado A ou pecado B. É sobre você lidar com pessoas. Nós temos que parar de olhar para as pessoas pelos seus pecados, como falamos na ministração anterior, e olhar para elas como pessoas, como criaturas, sabe? Obras de arte do nosso Deus. Nós temos que passar a olhar para elas nesse sentido, por essa ótica, nessa visão, ok? E isso que eu vou falar para você agora pode até parecer para você uma coisa muito estranha, mas vai tocar muito o seu coração e espero que transforme a tua vida, assim como transformou a minha. Nós estamos acostumados a aceitar certas pessoas ao nosso redor e outras não, por causa dos seus pecados parecerem mais sérios ou mais graves, não é verdade?
Nós não cuidamos de certas pessoas por causa do que ela faz. Não, pastor, eu não vou lá, não, eu não vou pregar para essa pessoa, porque essa pessoa, ela é de tal jeito, ela é de tal forma, e eu acho que isso não é uma coisa muito legal. A gente estar lá, ou ir lá, ou ministrar para essa pessoa, ou encontrar uma forma de se conectar com ela. Eu não acho que é muito legal. Eu quero te dizer uma coisa, e o que eu falei para você, que Jesus fez, que foi muito mais relevante até do que ir até os homens que estavam ali, precisando da sua cura, foi o momento em que Jesus Cristo desceu ao inferno para pregar as almas do dilúvio. Aquelas pessoas que tinham se perdido no dilúvio, que tinham falecido no dilúvio, sabe? Nós vamos encontrar aqui em 1 Pedro 3, 18 ao 20, um trecho que fala sobre isso. E agora você deve estar pensando assim, meu Deus, o pastor ficou maluco. Tá falando pra gente pregar para as pessoas que estão em situações complicadíssimas. Mas é exatamente isso. É exatamente sobre isso, ok? Lá no livro de Pedro, 1 Pedro 3, 18 ao 20, diz o seguinte: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Em alguns trechos falam dos espíritos que estavam sendo atormentados, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da arca. O que nós vemos aqui nesse trecho, nesse texto, é simplesmente o momento em que Jesus Cristo vai ao inferno e prega para essas pessoas. Que tipo de pessoa tem no inferno? Você parou para pensar nisso? Que tipo de pessoa é tão terrível a ponto de ir para lá? Eu quero te falar uma coisa. Não existe alguém tão terrível que não precise de Deus. Não existe alguém tão terrível que não precise da cura. Jesus Cristo foi até o inferno para levantar as almas daqueles que estavam lá. Sabe, Cristo fez esse trabalho e não sou eu que estou dizendo. Pode parecer, meu Deus, o pastor Romulo ficou maluco. Não, mas é a palavra do Senhor que está dizendo isso. Sabe? É a palavra de Jesus que está dizendo isso, e às vezes a gente se inibe de ir atrás de algumas pessoas ou de ministrar para algumas pessoas porque achamos sério demais os seus erros. Já pensou se Jesus olhasse para nós e visse em nós o nosso erro e não a criação? Já pararam para pensar nisso? Que ao invés de reparar em quanto errado nós somos, ele reparou em onde nós poderíamos ir, onde nós poderíamos acertar. Já pararam para pensar nisso? Isso é algo muito incrível, é algo que nós devemos viver, nós devemos construir na nossa jornada como cristãos. Às vezes julgamos quem pode ou não se conectar com Deus, mas lembrem que o próprio Jesus se conectou até com as almas que o próprio firmamento acreditava não ter mais solução. O próprio Jesus fez isso. Sabe? Lá em Marcos 1, 31 diz o seguinte, onde nós já lemos aqui esse trecho, esse trechinho da Bíblia, mas diz o seguinte: então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e a levantou. Eu quero te falar uma coisa, querido. Assim como Jesus foi até você e se conectou contigo, e te ergueu, e te levantou, e te deu uma nova perspectiva, te deu uma nova chance, é tempo de nós, como igreja, nos levantarmos e podermos nos conectar com pessoas que estão lá fora, independente da situação que eles vivam, e nos conectar com elas e levantá-las. Ei, o mundo caído precisa ser erguido. O mundo caído precisa ser levantado, elevado. Ei, e só vão conseguir chegar aí, só vão conseguir se levantar se nós formos os braços de Jesus nessa terra. Ei, se nós formos a manifestação da glória e da graça dele aqui nesse tempo. Não é para amanhã, não é para daqui a um ano. Jesus está chamando você para viver isso agora. Ser diferença, ter propósito, viver por algo muito maior do que você mesmo, sabe? Cristo está chamando você para isso, e isso já nos dá um encaixe para o próximo ponto, para o ponto 2 da nossa pregação, que é levantar para curar. A primeira foi conectar para levantar, o segundo, levantar para curar. Sabe, lá no princípio da criação, no início de tudo, o homem caiu. O homem caiu.
E com ele caiu toda a criação. Mas o mais incrível de tudo isso, querido, é que quando Jesus veio e ele morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou, a humanidade que era caída recebeu um novo fôlego de vida. Livre acesso ao Pai. E isso nos conectou com Ele, isso nos trouxe a conexão com Ele, isso nos levantou, ou seja, antes caídos, agora erguidos, antes derrubados, agora levantados, sabe, por Jesus Cristo, entende? Pela graça dele, por meio da graça dele, nós sabemos que nada foi por nós mesmos ou porque nós éramos merecedores, mas pelo presente que nós recebemos do próprio Cristo, a graça dele, sabe? Jesus ergueu a criação no Calvário e todos os homens puderam ter livre acesso ao Pai. Efésios 2, 17 e 18 diz o seguinte: Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um Espírito. O que esse texto quer dizer, pastor? O que esse texto quer dizer? Quer dizer simplesmente que não existe aquele homem que não possa ser levantado, porque lá na cruz do Calvário, Deus deu a possibilidade para qualquer, diga comigo, qualquer homem se erguer, qualquer homem ser levantado pelo braço da graça, ser erguido pela graça do Senhor. Amém? Nós temos que olhar para esse texto, nós temos que olhar para o que está sendo ministrado e ver e enxergar o sacrifício de Jesus. Sabe, às vezes a gente não se acha, poxa, não é pra mim. Não é pra mim, isso de evangelho não é pra mim. Eu não posso viver isso, porque eu sou o pior dos pecadores. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E às vezes a gente começa a se menosprezar. Mas eu quero te falar uma coisa, para de se menosprezar, reconhece que você erra, ok, se arrepende do seu pecado, ok, mas para de se menosprezar, porque você se menosprezando, você está anulando o sacrifício de Jesus por você. Sabe, o que ele fez foi tão importante, tão grande, por alguém como nós, mesmo pecadores, que nós devemos olhar para o céu e dar graças. Lembra da ministração, acho que de 3, 4 domingos atrás, na hora de reclamar é melhor entregar, é melhor não gastar energia com isso. Então não gasta energia com isso. Existe algo que requer totalmente nossa atenção ao ser erguidos por Deus. Algo maior ainda do que simplesmente ser erguido por Deus. Algo que requer mais atenção e mais energia ainda. Então não gasta tanta energia se menosprezando, porque existe algo que é muito mais forte, que necessita muito mais da tua energia e tua atenção, que é vigiar para não cair. Porque ser erguido é fácil, o difícil é se manter de pé. Em um mundo onde o caos está estabelecido, onde as pessoas dizem, para que tanta fé? Nós precisamos olhar e escutar a voz de Deus dizendo que está conosco. E são tantas vozes, sabe, no nosso dia a dia, no teu trabalho, sabe, no teu casamento, nos teus relacionamentos, no teu namoro, na tua faculdade, no sei lá, onde é que você anda ou o que você faz, mas eu quero te dizer que são tantas vozes dizendo a nós tantas coisas que às vezes é difícil, dentro desse ruído inteiro, nós podemos ouvir a voz de Jesus. Mas o mais incrível de tudo isso é que nós aprendemos com Jesus algo interessantíssimo. No meio de uma multidão inteira, Jesus reconheceu a mulher que o tocou. No meio de uma multidão inteira, ele sabia que alguém tinha sido curado por ele. Sabe? Então, nesse mesmo Espírito que habita em nós hoje, nós temos que reconhecer a voz do nosso Mestre no meio da multidão. No meio da multidão, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, estarmos atentos à voz dele, que diz assim: ei filho, eu estou contigo, não precisas te desesperar. Existe uma frase do Bob Marley que é muito interessante, que diz: todos caem, mas apenas os fracos continuam no chão. Todos caem, mas apenas os fracos continuam no chão. E me lembra muito forte também uma palavra do nosso pastor Aurélio, que ele diz o seguinte: ovelhas caem, mas apenas os porcos rolam na lama, não é? Então a gente precisa
observar isso de uma forma muito forte. Mas você está falando agora sobre ser forte, sobre não ser fraco, sobre ser forte. E é exatamente sobre isso. O que define quem está fraco ou forte? Lá no livro de Isaías, capítulo 41, 10, diz o seguinte: por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. E o segurarei com minha mão direita vitoriosa. Uau! Sabe, não é porque você é forte, mas se você estiver conectado a Jesus, se lembra, o primeiro passo é se conectar para levantar. Se nós estivermos conectados com Jesus, nós podemos nos levantar. E se nós podemos nos levantar, nós podemos curar. Nós podemos, então, a partir daí, curar, porque nós estamos conectados a Jesus. E no livro de Isaías 10 diz: eu o fortalecerei e o ajudarei. Então, não se preocupa, fala com Jesus, se conecta com Ele, que com certeza Ele o fortalecerá e o ajudará. Amém? Deuteronômio 31, 6 diz: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Ei, a gente tem que parar de ter medo de ser forte. A gente tem que parar de ter medo de ser forte. Diga comigo hoje: eu sou forte. Nós precisamos olhar para nós mesmos e ver a força de Jesus em nós. A força que Deus nos deu. Sabe, se nós sabemos, temos convicção de que Deus é Deus e que a sua mão está conosco e que Ele permanece nos sustentando e que Ele não permite que nós caiamos, nós temos que olhar para nós mesmos e dizer: poxa, Jesus me fortalece, então se Ele me fortalece, eu sou forte. E isso é um passo incrível para se manter de pé, querido. É um passo extremamente importante para se manter de pé. Lá em Salmo 55, 22 diz: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Tá difícil? Tá pesado? Tá complicada a jornada? Entrega ao Senhor. Tá complicado? Tá tendo dificuldade com isso? Entrega ao Senhor. Ok? Se você fizer isso, entenda que Jesus Cristo, Ele te sustentará e não permitirá que você caia. Não é pela sua força, mas a conexão que nós temos, o relacionamento que nós adquirimos com Jesus, define se nós estaremos fortes para nos mantermos de pé. É isso. É isso. O levantar traz cura. Vemos isso no texto: após ser levantada por Jesus, ela pode ser curada. O levantar traz cura. Sabe, existe tanta gente lá fora, querido, cheio de seus complexos e traumas, cheio de deficiências no seu coração, cheio de alma machucada, cheio de feridas na alma. Sabe, só precisa de alguém que as levante, e essa levantar o traz cura. Vamos lá ler o texto de novo. O primeiro texto lá em Marcos 1, 29 e 31. Vamos lá para o versículo 31 que já diz os passos que Jesus deu. Então, chegando-se a ela, ou seja, conectar para levantar, tomou pela mão e a levantou. Novamente, tomou pela mão e a levantou, e a febre a deixou. Levantar para curar. Levantar para curar. Nós entendemos com esse texto que nós erguermos as pessoas traz cura para a vida delas. E o mais incrível disso é que nós sermos canais para levantar pessoas vai trazer cura ao nosso coração. Vai tirar de você o egoísmo, vai tirar de você o egocentrismo, sabe? Onde você se enxerga no centro de tudo. Vai tirar de você a plataforma que você não precisa para ser alguém feliz, para ser alguém que vive em Jesus Cristo. Sabe, vai te colocar realmente como uma flecha na aljava do Senhor, que está pronta a ser lançada aos corações para elevá-los, para levantá-los, para fazê-los crescer. E isso traz cura, não só a você, mas a você e ao próximo. E se você e o próximo estão sendo curados, a sociedade está sendo curada. A sociedade está sendo curada. Amém? Isso é muito importante, muito importante. E o terceiro é curar para viver. O primeiro foi conectar para levantar.
levantar para curar e agora curar para viver. Mateus 10:8 diz: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Se nós recebemos de graça, nós precisamos entender que nós precisamos dar de graça isso. Isso que Rômulo está dizendo aqui o texto anteriormente. Cura os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. E esse é o nosso papel. Se nós fizermos isso, se nós pudermos curar, nós podemos então trazer vida às pessoas, podemos trazer vida ao coração delas. E então viver o que está escrito em João 3,16, que diz: porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É sobre isso. É sobre isso, querido. Sejamos aqueles que se conectam, levantam e curam pessoas, que as amam e caminham com elas. Essa série, ela veio para transformar a nossa visão sobre o que é ser cristão. Nós precisamos relembrar que viver para Jesus é viver para Jesus e não viver para nós mesmos. Não viver para nós mesmos, fazermos pelos outros. Fazermos pelos outros, dar vida aos outros, ser vida na nossa sociedade, ser vida na nossa casa, na nossa rua, nosso bairro, nossa cidade. Ei, Teresina pode ser vivificada através do que Jesus Cristo tem para fazer nessa terra. Amém? Você crê assim? Vamos ser o sal e salgar essa terra com o sabor do amor daquele que veio por nós, sem se olhar para trás e para quem você foi até aqui. Porque estamos sendo chamados para resgatar os perdidos e ser o amor de Jesus nessa terra. Às vezes a gente gasta tanta energia pensando o que nós fizemos de errado e por isso não podemos crescer, que a gente não consegue chegar lá na frente. Para finalizar esse momento de ministração, eu quero te dizer uma coisa muito incrível. O retrovisor é menor que o para-brisa, porque o passado é referência e não direção. A direção é pessoas. Querido, a direção são almas. A direção são pessoas, sabe? Aquelas pessoas mais improváveis, as pessoas que você acredita que não tem solução, que não tem jeito. Não, pastor, não tem jeito. Eu não vou chamar porque não dá, não acredito que vá. Ei, seja cura na vida dessa pessoa, a levante, a erga, seja um símbolo de Jesus na vida dela, sabe? Que ela possa olhar para você e ela ver o Criador. E você só vai fazer isso se você estiver conectado com Jesus, ligado à videira verdadeira, conectado, em pé e curando. Isso é muito importante. Amém? Que essa mensagem possa ter trazido ao teu coração aquilo que você precisava ouvir hoje. Que você precisava ouvir hoje. Que isso possa ter trazido ao seu coração a cura que você precisava para poder curar pessoas. Amém? Essa série está acabando hoje, mas ela continua. O que acontece aqui não fica aqui. Está lá fora. Amém? As pessoas que precisam viver ou receber o que você viveu e aprendeu durante essa série estão lá fora. Estão lá fora. É hora de nós podermos viver a igreja fora das quatro paredes, apesar de já estar bem parecido no formato, não é verdade? Se você quer viver isso, eu quero te convidar a fazer uma oração agora. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa mensagem. Obrigado por essa série, Deus, que transformou o nosso coração, que mudou, Pai amado, o nosso pensamento. Pai amado, vivificou a nossa mente e a nossa alma. Obrigado, Pai, porque durante essa jornada Tu esteve conosco. Deus, por ter permanecido conosco. Muito obrigado por isso. Obrigado, Deus, também pelas vidas que se conectaram a essa mensagem, as nossas mensagens durante essa série. Pai, que o coração delas possa ser cheio, Pai amado, possam ser erguidos, Pai amado, possam ser levantados, Pai amado, cheios do amor e do poder de Jesus Cristo, Deus. Muito obrigado, Pai amado, porque as Tuas misericórdias não falham, elas se renovam todas as manhãs e nós podemos viver o extraordinário todos os dias por meio de Ti, Pai, por meio de Jesus Cristo. Obrigado, Deus, porque maravilhas nós temos vivido e temos saboreado, Pai amado, na Tua presença. Deus, nos dá, Pai amado, condições, força, Pai amado, para nos conectar. Pai amado, força para nos levantar. Deus, permanecer de pé, curar, Pai amado, e viver aquilo que Tu quer que nós vivamos.
Obrigado por nos dar um propósito muito maior do que nós mesmos. Obrigado, Pai amado, por nos dar um motivo para viver por algo que vale a pena morrer. Muito obrigado por tudo isso. Nos lava com teu sangue, escreve o nosso nome no livro da vida. Pai, nos faz novo. Pai amado, nos dá um novo coração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, e quem crê diz amém, amém e amém. Para finalizar essa série, eu quero que você assista esse vídeo e seja muito abençoado. Amém? Uau! Que incrível, não? Então é isso, seja abençoado, sabe? Permaneça conosco, conectado a nós. Estamos aí nos aproximando do dia do nosso reencontro. O meu coração queima por isso. Todos os dias temos trabalhado em prol disso. E Deus vai nos abençoar, porque Deus ajuda quem trabalha, amém? Glória a Deus, estamos trabalhando em prol disso. Deus te abençoe grandemente, a você, a sua família, os seus amigos, que vocês sejam abençoados, que você possa ser a cura na sua comunidade. Em nome de Jesus, tenha a melhor semana da sua vida. Vai lá, abraça ela e vive ela.